Universo Diverso, com Luciana Neri. Pinhão quentinho, quentinho pinhão, e tô bem juntinho do meu coração. A ciranda rodava no meio do mundo. A gente começa o Universo Diverso com esse trecho de poesia porque ele tem tudo a ver com o nosso tema, Devir Infância. Vamos conversar com o professor Igor Alexandre, ele que é mestre e doutor em educação e também filósofo. Vamos começar explicando, Igor, o que é devir infância. Devir infância é um conceito filosófico. Primeiramente, a gente deve entender o que significa devir. Devir não é dever ou uma obrigação, mas ao contrário, é tornar-se algo diferente, tornar-se alguém diferente, inclusive várias pessoas ao mesmo tempo. E essa junção, devir infância? Quando a gente junta a palavra devir à palavra infância, a gente está dizendo que esse tornar-se, entre aspas, criança ou uma infância, é de toda e qualquer idade. Não é o bebê que sai da sua condição e se torna criança, mas é ser atravessado por forças de alegria e de criação. É brincar e dançar. E brincar, dançar, enfim, ser alegre é possível, é recomendável em qualquer fase da vida, não é, Igor? O devir é uma capacidade potencial que qualquer pessoa pode ter, inclusive e sobretudo em momentos de dificuldade, de sofrimento, de tristeza, de dor, de adversidade. É quando, apesar disso tudo, a gente faz algo que deixa os nossos olhos brilhando. Essa criança em nós, no sentido intensivo, que emerge nas mais diversas situações e nas mais diversas idades também. Devir infância, que significa vir a ser, esse desenvolvimento contínuo, né? Essa renovação, esse retorno à energia infantil que a gente vai perdendo à medida que vamos amadurecendo, né? Daí vem a importância de se falar dessa ideia de devir infância. No que consiste esse objetivo de abordar esse assunto tão relevante? É que precisamos defender as crianças da sociedade. Há muito tempo atrás eu assisti uma série na Netflix, salvo engano o nome é Rita, de uma professora, a Rita, que tinha um comportamento não convencional, desregrado, mas num dos episódios ela diz algo extremamente interessante. Ela, ao ser questionada por que ela dá aula, ela disse: eu dou aulas para proteger as crianças dos adultos. E como fazer para que os adultos ou a sociedade não deturpem essa energia infantil com regras e normas? Manutenção dessa integridade física, mental, emocional, sexual e intensiva. Por quê? Porque o campo social, com muita frequência, acaba responsabilizando as crianças, quando, na verdade, os adultos é que são responsáveis. A sociedade, com frequência, é muito mais rigorosa com as crianças do que com os adultos. Mas a criança também precisa de limites, né, Igor? O que eu quero dizer não é que não se possa colocar limites, e também produzir um campo de autonomia, mas a gente pode perceber que as crianças geralmente são cobradas e responsabilizadas com muito mais rigor do que os adultos em várias situações. Sendo assim, a gente pode perceber que as crianças são adulteradas. Elas vão perdendo essa alegria própria da criança para se enquadrar em modelos, em regras sociais, culturais e históricas que lhes são impostas, direta ou indiretamente. Como isso acontece? Nesse sentido, são introjetadas nas crianças e também depois na vida adulta paixões tristes, em especial a culpa,
a vergonha, o medo, que fazem com que as crianças se sintam constrangidas, tolhidas naquilo que em muito lhes caracteriza, que é a autenticidade, brincar sem se preocupar com o que o outro está pensando, julgando, etc. Então, isso acaba enfraquecendo a criança. E além da própria família, Igor, onde mais nós somos ajustados para caber no que esperam da gente? Por vezes a gente encontra isso em vários aparelhos de captura estatal, como em especial a escola mesmo, como em grande medida ela despotencializa as crianças. Você, como professor que é, obviamente não é contra a escola, né? Mas o que você propõe? A gente pode fazer da escola uma oportunidade de práticas de liberdade, de inventividade, que fazem parte mesmo dessa postura da criança. Bacana, façamos da escola um espaço de práticas de liberdade e inventividade. Mas o que a gente poderia conquistar se respeitássemos mais esse devir infância, né? O que a infância pode nos ensinar, Igor? Ainda sobre aquela questão referente a como a sociedade é muito mais rigorosa com as crianças do que com os adultos, a gente pode perceber, desde a tenra infância, que existe um problema identificado pela escritora, ativista, professora, teórica feminista e ativista antirracista estadunidense, a Bell Hooks, num livro chamado Tudo sobre o Amor. Ela diz algo bem interessante. Ela diz que as crianças são punidas por dizerem a verdade. Muitas vezes é assim mesmo. A criança recebe, por exemplo, um presente e não gosta. Quando ela fala que não gosta, a gente fala, que coisa feia, reprime logo. O que a gente acaba percebendo é que é produzido nessa criança esse sentimento de injustiça, porque falar a verdade não é valorizado. Você diz, tudo bem, você falou a verdade, mas você vai ficar de castigo, ou outras coisas. E, segundo ela, é como se a sociedade estivesse dizendo, não é vantajoso dizer a verdade. Nossa, mas nem sempre temos a intenção de passar essa lição tão ruim, Igor. Mesmo que a gente coloque sob outras condições, que a criança vai, por exemplo, esperar que ela seja recompensada no futuro, sinceramente, a criança, no geral, ela espera, de fato, as respostas nas próprias relações delas, entre as pessoas. Então, ela espera que aquilo seja reconhecido. E o que a gente percebe é que não. É que dizer a verdade é algo que não é valorizado no campo social. As pessoas que dizem a verdade são consideradas tolas, idiotas, bobas. Então, é como se isso fosse reforçado. E alguns adultos realmente reforçam isso. Também, muitos adultos acabam, como exemplo, mentindo na frente das crianças. Então, a gente também tem aqui o fator da incoerência, da contradição. Dura realidade essa de que podemos estar incentivando nossas crianças a mentir. Não é fácil de aceitar não, viu? Igor, para finalizar, o que seria a criança sendo criança? A criança ou adulto em variação, em devir infância, tem um interesse interessante e não um interesse interesseiro. O interesse interesseiro é utilizar as pessoas como meios para atingir algum fim. Por exemplo, puxar o saco, bajular, buscar poder, se aproveitar de alguém até o momento em que ela não tenha mais nada para te dar. Alguém que perdeu tudo e de repente você a abandona. No caso da criança, não, ela tem um interesse. A criança é interessada, ela tem um interesse interessante, que é um fim em si mesmo. Ela brinca por brincar, ela não brinca para ser popular, ela não brinca para ter mais dinheiro, ela não brinca para poder no campo social.
A brincadeira é um fim em si mesma. Enfim, e o adulto ou a criança que mantém essa característica ou essas características tem aí no mínimo mais independência, não é? Nesse sentido, ela começa a retomar essa sua força mesmo, de autonomia, de autenticidade. A criança é muito autêntica, ela faz aquilo que ela acha interessante e ela não fica submetida ao olhar e ao julgamento do outro. Ela não busca outras finalidades, outros objetivos. A brincadeira vale por si mesma. A brincadeira é a maneira de exercitar a sua potência em ato, sua expressão mais bela, mais alegre e mais inocente, mais pura. E o adulto no Devir Infância, como seria, Igor? Basicamente, fazer coisas que te alegram demasiadamente. Por exemplo, escrever poesia, tocar um instrumento musical, escutar uma música. Ações que, primeiramente, não dependem de ninguém, mas mesmo assim acendem uma alegria genuína, singular, bela. Muito obrigada, Igor.